contar um pouquinho da minha preparação, da minha trajetória para o pessoal, porque envolve muito esse tempo de curso, envolve demais, e eu acho que vai ser comum aqui para vocês, né, galera? Quando eu estava no meu terceiro ano da escola, aqui a gente chama o terceiro ano de pré-vestibular, e depois que passa o terceiro ano que a gente chama de cursinho, eu decidi que era medicina e até esse momento eu não tinha estudado muito ainda. Eu só me virava ali, empurrava com a barriga, antes da prova madrugava e fazia as provas, mas não focava realmente em aprender. E aí cheguei no terceiro ano e foi o baque, né, de precisar correr atrás de todo o prejuízo. E o que é muito comum que os alunos fazem quando você está vendo ali que tem que aprender o conteúdo, ver coisas novas. Qual é a estratégia mais utilizada, né, pelos alunos? É se enfiar no máximo de aulas possível. E aqui a gente entra num ponto que toca justamente no que o Daniel falou agora, que é o lance do caiaque. Assim, se colocar no máximo de aulas possível é interessante, mas até certo ponto. O risco de se tornar um problema é muito grande, porque você vai estar investindo em só um lado do remo. E aí imagine, né? Imagine você ir num caiaque, que é como o Daniel falou, você tem que passar o braço para um lado, passar para o outro. Você tem que puxar cada vez de um lado. Porque senão você vai começar a puxar só de um lado, o caiaque vai ficar ali parado, rodando em círculos. E aí o problema é que o aluno se coloca em aula em cima de aula e nunca para praticar aquilo que ele está vendo. E é o que a gente fala mais na mentoria, e assim, eu não quero nem entrar nesse ponto específico, porque é pano para manga de um podcast só, que é como funciona o processo de aprendizado. Mas, em resumo, ele precisa da prática para que você sinalize ao cérebro que aquela informação é importante. Senão, se o cérebro não precisar usar, ele vai jogar fora. E aí, né, não adianta falar que vai chegar no Enem como chega a maioria dos estudantes, olhando para a prova, se perguntando onde é que eu vi isso? Não lembro. Poxa, eu vi, mas eu não estou lembrado. Não sei acertar a questão. Então, assim, eu acho que esse ponto aqui é muito específico e é muito importante a gente trabalhar com a galera, porque, porra, eu lembro quanto eu passei por isso, de eu fazer aula todo dia de manhã na escola e ter 4 dias de cursinho à tarde. Então, assim, eu praticamente estava numa rotina de medicina ali, de curso, tendo aula de manhã e de tarde quase todo dia, e vivenciando algo que eu não precisava vivenciar naquele momento. Vocês que estão ouvindo aqui o podcast, né, quando entrarem na medicina, como a galera que já entrou, vai ver o quanto é realmente pancada a rotina do curso de medicina. Por quê? Porque você não tem tempo para praticar, para estudar. É aula, 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 aula. Mas é até por isso que dentro do formato, como se estrutura o curso de medicina, acho que vocês sabem aí, né, a galera que está acompanhando, você tem 4 anos de aula e aí são 2 anos no final só de prática, de internato. Só que no cursinho, né, não existe isso. Você só estuda e tem aula até o Enem. É engraçado, né? Porque quando chega na reta final, é quando os professores mais colocam aulão. Então, assim, a gente não tem essa rotina natural de parar para praticar. Ou você coloca na sua rotina, ou o negócio desanda. Então, eu sofri muito no meu terceiro ano na escola, porque eu não coloquei, cheguei no Enem tendo visto muito conteúdo. Acho que um ponto aqui específico que eu gosto de falar também, tendo gasto muito dinheiro com colégio, com cursinho, porque é um investimento que se faz. Eu cheguei na prova sem saber aplicar aquilo ali. Então, eu vou até direcionar essa pergunta aí para a Alana, que tem experiência como professora também, tem experiência ensinando. E assim, na sua visão, Alana, de quem. E eu adoro esse ponto de vista de quem estudou, né, na posição de aluno de vestibulando, mas que também ensina, porque a gente começa a ver as coisas de um jeito muito diferente. E assim, na sua ótica aí, o que você acha que pode ser um diferencial nesse ponto da prática das questões, até dentro ali do estudo, sabe? Assim, enquanto a pessoa estuda mesmo, antes de parar para botar no papel, mas vendo aula, conhecendo o conteúdo, o que, é que você acha que pode ser os maiores diferenciais para a galera aí? Então, eu acho muito interessante isso que tu falou, né? Que tu estava conversando aí sobre essa tua questão de ver muita aula. E como eu falei, eu estudei 4 anos. Dentro desses 4 anos, um ano foi de cursinho presencial. E eu, nesse ano de cursinho presencial, eu tinha acabado de sair da universidade. Então, a gente sabe que dentro da universidade,
a gente tem uma experiência muito diferente, porque eles implementam dentro da gente um conceito mais de autodidata. Então, a gente tem que ir atrás do conteúdo. E no cursinho, não. No cursinho, eles dão tudo na nossa mão. E a gente acaba ficando um pouco mal acostumado com isso. Então, qual que foi o meu maior erro quando eu voltei para cursinho presencial? Achar que só aula iria me passar. E eu, principalmente em física, gente, eu pensava assim, eu olhava para física e entendia tudo belíssimamente bem na teoria, e quando chegava na hora de fazer as questões, eu não conseguia raciocinar como que eu ia construir aquilo. Eu ficava, gente, mas não é possível. O professor faz aquilo parecer tão fácil e eu não consigo colocar isso em prática. Acabou que eu empurrei tanto isso com a barriga, eu falei assim, não, mas são só 15 questões de física, então não dá em nada. Não vou colocar em prática isso para eu não estudar, né? Foi que eu não consegui chegar nem a 700 na nota em Ciências da Natureza, porque, querendo ou não, como o Daniel bem falou, não é só fazer questão, você tem que ter toda uma estratégia por trás para saber o que você precisa acertar para que a sua TRI seja suficiente para você entrar na vaga que você quer e no curso que você quer. Então, tem todo esse estudo aí, que questões te ajudam muito a entender como que funciona essa prova toda. Então, toda essa minha experiência dentro do meu próprio estudo e depois passando a compartilhar e a auxiliar outras pessoas também, eu consigo ver o medo das pessoas que eu tinha, que é justamente o medo de errar. Porque quando a gente erra, a gente acha que a gente não vai conseguir passar, porque a gente se vê como uma pessoa insuficiente. Então, as pessoas trabalham o erro como algo muito negativo, sendo que a sociedade ela é feita por erros, né? Então, a gente sempre vai consertando esses erros para melhorar cada vez mais. E isso funciona também no nosso estudo. Só que a gente não admite, porque a gente está sempre procurando uma perfeição. Então, no momento em que a gente erra, a gente já começa a pensar, caramba, eu errei isso, eu vou errar no dia da prova. E aí, qual foi o meu trabalho? Buscando passar a minha experiência para as pessoas. Se você errar agora, muito provavelmente você não vai errar no dia da prova, porque aquele erro ficou tão fixo na tua cabeça que é mais válido o erro agora do que o acerto, porque o acerto vai te deixar o quê? Acomodado. E aí você não vai lembrar daquilo. E no dia que você precisar puxar da sua memória, você não vai ter aquilo em mente. Então, é basicamente ter uma virada de olhar aí nessa condição de erro. E aí, respondendo a tua pergunta, Pedro, como que a gente faz para assistir uma aula melhor, para ter um desenvolvimento melhor, eu aconselho muito as pessoas a inverterem o processo de estudo, que é exercício primeiro, aula depois. As pessoas, mas Alana, eu não sei o conteúdo. E tudo bem você não saber o conteúdo, você vai errar mesmo. Só que o que vai acontecer? Vai ter uma palavra que você não vai saber identificar ali, vai ter uma alternativa que você não conseguiu entender por causa do contexto. E o que isso vai te dar? Direcionamento. Quando você for para a aula, você vai estar muito focado, porque a tua curiosidade em saber a resposta daquela questão vai estar muito maior. E aí você presta muito mais atenção na aula, você vai muito mais direcionado. E o teu conteúdo que você precisaria, por exemplo, eu estudo uma aula de biologia de 45 minutos. Só que essa aula não vai ser só essa aula. Você vai ter que estudar a aula, você talvez tenha que ir para um canal do YouTube para reforçar esse conteúdo, você vai ter que ler a teoria, você vai ter que fazer o seu resumo. Por quê? Porque você não estava focado no momento que você precisava estar focado. E aí o auxílio das questões vem justamente com esse sentido. Ele vai te fazer ficar focado naquele momento. E aí você não vai perder tempo com outras coisas que você não precisaria, porque aquilo já está fixo na tua cabeça, entendeu? Então isso corta muito tempo que você gasta desnecessariamente e isso reverte para você treinar ainda mais. Então eu acho isso muito importante porque é um processo que você vai fazendo isso ao longo do ano, né? Então muitas pessoas chegam para mim e falam, mas eu ainda não treinei todo o conteúdo, eu preciso já fazer simulado, eu preciso fazer questões, e eu falo, sim, porque mesmo que você estude todo o seu conteúdo, vai ter questão que você nunca vai ter visto aquele conteúdo dentro da prova. E como que você vai lidar com isso? Não entrar em desespero, justamente porque você já está acostumado a lidar com questões que você nunca tinha visto antes aquele conteúdo. Então, você vai criando metodologias para conseguir se desenvolver a partir daquilo. Eu acho muito interessante, assim, até para a gente ter um pouco mais de empatia também com o estudante,
às vezes a gente fala, não, mas é assim, você não consegue ver que isso é assim, e a gente esquece de que a gente estava nesse processo antes e a gente também tinha medo. Até hoje a gente tem medo de errar, mas assim, a gente precisa ter esse processo, senão a gente não consegue nem se ajudar e nem ajudar outras pessoas também. Rapaz, você falou agora uma. Eu acho que é o maior diferencial no estudo por questões, e é o que eu mais falo aos alunos. É o quanto você economiza tempo e, ao mesmo tempo, ganha mais resultado quando você faz isso. E se vocês estão aí, né, preparando para Enem, para a medicina, você sabe que um dos maiores inimigos nessa trajetória é a falta de tempo, porque é muito conteúdo para um ano só de estudos. Então, economizar tempo, galera, para Enem é vida, sério, assim, é vida, porque realmente é vida. É tempo que você ganha para viver a sua vida, para descansar, para sair com seus amigos, e não ficar sempre naquela noia de, poxa, eu tô com a matéria atrasada, meu Deus, e agora? Então, isso ajuda muito a você ganhar eficiência. E aí eu vou aproveitar agora para passar para Daniel, porque a Alana falou de uma coisa aí que eu acho que talvez ele possa compartilhar uma experiência aí. Eu, pelo menos, posso, já já falo também. A Alana falou que, poxa, quando a gente erra, assim, encontra um erro, a gente realmente fixa aquilo, a gente não esquece. E aí eu lembro muito que é uma frase que meu pai eu sempre falava. Quando você tá numa briga e você apanha, você leva, né? Você nunca esquece. Quem bate, esquece na mesma hora. Bateu, esqueceu. Daniel, você tem alguma lembrança dessa aí na sua infância, de uma briga que você entrou aí, menino danado, que eu sei que você é, e nunca mais esqueceu? Contar aí a galera. Rapaz, eu lembro na infância eu era muito pirracento. Eu não era muito de entrar em briga não. Mas era muito pirracento e às vezes eu acabava indo pra coordenação ali por causa das brincadeiras e tal. E aí quando eu tomava Pronto. aquela E bronca, eu ficava tudo na nunca mais memória. esquecia. Não, eu lembro, eu apanhei minha mãe, apanhei uma vez que depois eu nunca mais apanhei, porque depois daquilo ali eu fiquei um menino bem tranquilo, assim, sabe? Depois de uma surra. Mas assim, é mais ou menos por aí mesmo essa questão de você né, lidar com os erros, né? Não que apoiar seja bom, mas você lidar com os erros é muito importante. Eu vou contar uma história bem rapidinha, assim, para ver se faz sentido. Desses dias aqui da minha rotina, né? Eu fui para academia e lá na academia a gente tem uma cestinha que tem uns produtos higienizadores, né? Um paninho, um negócio para passar na academia ali, para você usar o aparelho. Quando você sai, você deixa a sacolinha, a cestinha com os produtos, em uma mesa e vai embora. E logo depois passa a catraca e vai embora. Eu saí, rapaz, com a cestinha na mão, tô indo na rua e pra casa com a cestinha na mão. Sai 3 pessoas da academia, menina, sexta, 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 sexta. Rapaz, depois disso, eu só saio da academia assim, ó, atento, porque eu errei e para não passar vergonha de errar, de ficar, eu fiquei bem atento. Ou seja, é uma coisa tão besta, mas quando você erra ali uma questão, e você às vezes erra uma questão tão fácil, mas tão fácil, aí você fala, essa aqui eu não erro mais nunca. Você está muito mais atento.